Alô amigos, esse é o canal RK Bahia e vamos trazer o matemático Paulo Pires, que faz a projeção do Grupo F da Libertadores após a derrota do Bahia para o Nacional. Veja como fica a situação de Bahia e Internacional no Grupo F da Libertadores. Chega mais, Paulo Pires. Alô galera, aquele abraço, nosso papo agora é sobre o Grupo F da Copa Libertadores da América, o grupo do Inter, o grupo do Bahia. Torcedor colorado, chega mais comigo aqui. Afinal de contas, a vitória de virada no Nacional de Montevidéu para cima do Bahia em Salvador, na Fonte Nova por 3-1, foi boa ou foi ruim para o Inter? Daqui a pouco também, torcedor do Bahia, vou mostrar o que seu time tem que fazer nas duas últimas rodadas para garantir a vaga na próxima etapa da competição. Nesta quinta-feira tem em Medellín, Atlético Nacional e Inter fechando esta quarta rodada. Nova classificação apresenta Bahia ainda líder, agora com 4 jogos e 7 pontos na tabela. O Inter com um jogo a menos, 3 partidas e 5 pontos. Nacional de Montevidéu ultrapassou o Nacional de Medellín. Nacional Uruguaio agora é terceiro colocado, tem 4 pontos. E o Nacional de Medellín ocupa a última posição com 3, mas com um jogo a menos em relação ao Nacional de Montevidéu. Lembrando que, nesta quinta-feira, 9h30 da noite, tem em Medellín, na Colômbia, Nacional e Inter. Deixa eu começar com o Inter aqui. Primeiro eu vou dizer o seguinte, para o torcedor colorado. Melhor resultado entre Bahia e Nacional de Montevidéu seria o empate. Em pontos corridos, porque a fase de grupos da Libertadores é um campeonato de pontos corridos, são 6 rodadas. Os 2 com mais pontos passam de fase, então sim, pontos corridos. Num campeonato de pontos corridos, quando tem um jogo que não envolve a sua equipe, o mais importante é que aconteça um empate. Não aconteceu. Aconteceu vitória no Nacional. Aí me perguntaram durante a jornada do canal do Baldaço hoje, tá, mas Paulinho, se tiver um vencedor, o que é melhor para o Inter? Vitória do Nacional de Montevidéu. Paulinho tá louco, o Nacional está vivo. Não importa. O que eu defendo é muito mais importante você brigar por 2 vagas, do que por 1 vaga. Se o Bahia ganhasse do Nacional de Montevidéu nesta quarta-feira, iria para 10 pontos, praticamente classificado. Sobraria 1 vaga para o Inter. Assim, o Inter briga por 2 vagas. Ok? Então vamos lá. Vamos projetar o Inter. Torcedor colorado, chega mais. Chega mais comigo aqui. Se o Inter vencer por qualquer placar nacional, nesta quinta-feira em Medellín, de 5 vai para 8, passa o Bahia e assume a primeira posição no grupo. Com 8 pontos contra 7 do Bahia. Pensando na classificação, o Inter vence em Medellín, aí vai jogar nas 2 últimas rodadas contra o Nacional em Montevidéu e contra o Bahia no Beira-Rio por 2 empates. Ganhou do Nacional de Medellín, empatou em Montevidéu, empatou no Beira-Rio com o Bahia, está classificado. Ou ganhou do Nacional uruguaio lá em Montevidéu, garante a vaga. Ou ganhou em Medellín, perdeu em Montevidéu, mas ganhou do Bahia, classificado também. Esse cálculo, pessoal, é independentemente de qualquer outro resultado paralelo. Então, se o Inter vencer o jogo nessa quinta-feira em Medellín, vai jogar nas 2 últimas rodadas, ou por 2 empates, ou por 1 vitória. Se o Inter empatar o jogo, o Inter empata, vai a 6 pontos. Aí fica Bahia 7, Inter 6, Nacional do Uruguai 4, Nacional de Medellín 4 também. Ok? O Nacional colombiano até passa o Uruguai aqui, vai ter saldo negativo 1 contra saldo negativo 2 do Nacional de Montevidéu. Mas o importante é o Inter. O Inter empata, certo? Vou projetar o Inter. Daqui a pouco tem o Bahia. Inter empatou com o Nacional em Medellín. Vai jogar por 4 pontos nas 2 últimas rodadas. Aí não importa quem ele vai vencer. Vence o Nacional em Montevidéu, empata com o Bahia, garante a vaga. Empata com o Nacional em Montevidéu, vence o Bahia na última rodada, garante a vaga. Pior cenário, o Inter perde para o Nacional lá em Medellín. Aí fica Bahia, 7 pontos, Nacional de Medellín, 6 pontos o segundo, Inter em terceiro com 5, Nacional de Montevidéu em último lugar com 4. Aí, para não depender de resultados paralelos, o Inter perdendo nessa quinta-feira em Medellín para o Nacional, vai ter que vencer os 2 últimos jogos. Vencer o Nacional em Montevidéu e vencer o Bahia em casa. Para não depender de resultados paralelos. Porque se o Inter fizer 4 pontos vencendo o Bahia, por exemplo,
perdeu para o Nacional em Medellín, empatou com o Nacional em Montevidéu, ganhou do Bahia em casa, o Inter pode passar de fase, pode ter até uma conjugação de resultados aí, e o Inter poderá, nesta combinação, perdendo em Medellín, empatando em Montevidéu, ganhando em casa do Bahia, poderá empatar em pontos com o Nacional da Colômbia, e aí o saldo vai decidir a vaga para a próxima fase. Então, esta é a questão importante. Venceu o jogo, joga por 2 empates ou então por uma vitória em 2 jogos para passar de fase. Empatou, joga por 4 pontos, uma vitória e um empate nas 2 últimas rodadas. Perdeu o jogo, para não depender de resultados paralelos, tem que vencer as 2 partidas finais ou então fazer 4 pontos e depender, claro, de resultados paralelos. É a situação do Internacional, beleza? Colorados, ok? Entenderam? É isso aí. Torcedores do Bahia, vamos lá. A classificação do Bahia, pela projeção que eu vou passar aqui, passa, obviamente, por esse jogo aqui, ó, entre Nacional de Medellín e Inter. Claro, pessoal, se o Bahia vencer os 2 jogos, se vencer o Nacional em Medellín semana que vem e o Inter do Beira-Rio, garante a vaga. Mais do que isso, se fizer 4 pontos o Bahia, ganhar um jogo e empatar o outro, passa de fase também. Mas, se o Inter, atenção, se o Inter, isso é importante, hein? Se o Inter não vencer o Nacional, se der empate ou vitória do Nacional, o Bahia, vencer do Nacional lá na Colômbia, na próxima rodada, garante a vaga. Ou então se vencer o Inter no Beira-Rio na última rodada. E se o Inter vencer o Nacional lá em Medellín, se o Bahia perder para o Nacional na Colômbia e ganhar do Inter no Beira-Rio, também passa de fase. Então o Bahia, se fizer 6 pontos, passa de fase. Se fizer 4 pontos, com certeza passa de fase. E se fizer 3, sendo contra o Inter a vitória, passa de fase. E se o Inter não vencer o Nacional em Medellín nesta quinta-feira, se o Bahia vencer o Nacional em Medellín na próxima rodada, também passa de fase, ok? É isso aí então, pessoal. Bahia 7, Inter 5, Nacional do Uruguai 4, Nacional da Colômbia 3. É a posição nesse grupo F da Copa Libertadores da América, que teve Bahia 1, Nacional de Montevidéu 3, e vai ter nessa quinta-feira Atlético Nacional de Medellín contra o Internacional.